Olá, pessoal, boa noite. Aqui quem fala é a Vitória e hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o meu projeto, que é sobre a prevalência de colonização comunitária por bacilos gram-negativos com o mecanismo plasmidial de resistência à colistina na região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu sou orientada pela professora Renata Picão e pelo aluno de doutorado Gabriel Tadeu Rocha. Nós somos do Laboratório de Investigação em Microbiologia Médica lá no Instituto de Microbiologia. Bem, a gente sabe que a resistência bacteriana é um grave problema de saúde pública, né? Isso porque ela leva ao aumento da morbidade e mortalidade causada pela ineficácia do uso de antimicrobianos no combate a essas infecções, né? Além desses prejuízos à saúde, ela ainda pode causar prejuízos econômicos, né, devido ao maior período de internação do paciente, a utilização de diferentes fármacos, entre outros. Bem, dentre os grupos bacterianos envolvidos com resistência bacteriana, nós temos principalmente como um principal destaque os bacilos gram-negativos, que são um grupo bacteriano heterogêneo, com grande potencial patogênico e que são frequentemente associados a casos de infecções relacionadas à assistência à saúde, justamente pela facilidade, né, que esse grupo bacteriano tem em desenvolver resistência a diferentes antimicrobianos, graças à troca horizontal de genes, né? E justamente a emergência de tipos bacterianas multiresistentes fez das polimixinas fármacos importantes em um cenário com poucas opções terapêuticas, né, no combate a essas infecções. As polimixinas elas são constituídas por um peptídeo, que é essa região redondinha, ligada a um resíduo de ácido graxo. Essa região peptídica ela pode ter pequenas variações, e de acordo com essas variações, nós teremos 5 polimixinas, que vai de A a E. A polimixina E ela também é chamada de colistina. Elas foram descobertas na década de 1940, foram amplamente utilizadas naquela época, mas o seu uso ele foi suspenso porque os pacientes estavam desenvolvendo problemas neurológicos e renais. Bem, dentre os mecanismos de ação das polimixinas, nós temos 5, mas o principal deles é a absorção autopromovida, que basicamente as polimixinas elas vão promover a destruição da barreira seletiva, né, barreira osmótica seletiva de bactérias gram-negativas através de interação eletrostática entre a região peptídica da colistina com as subunidades do lipídio A do LPS. Então, como que acontece? A colistina, ela tem uma carga mais positiva, enquanto que o lipídio A, né, da membrana externa de bactérias gram-negativas, possui uma carga mais negativa. Então, a colistina, ela vai tipo que competir com cátions divalentes, que envolvidos com a estabilidade da membrana bacteriana externa, né? Ela vai competir com esses cátions positivos e vai acabar se ligando fortemente, né, através dessa interação eletrostática com o lipídio A dessas bactérias. Isso acaba ocorrendo, desencadeando em fissuras na membrana, o que gera esse desequilíbrio osmótico, o que eventualmente leva à célula-morte, né? Além disso, ainda existem outros mecanismos, como eu disse, que é a via de contato vesícula-vesícula, via de morte do radical hidroxil, inibição de enzimas respiratórias e atividade antiendotóxica. Bem, em relação à resistência, até 2016, acreditava-se que a resistência à polimixina fosse somente resistência adaptativa. Porém, em 2016 foi descrito o gene MCR1, localizado em plasmídio. Foi uma descoberta muito importante, porque agora, né, o gene plasmidial, isso indica o seu alto potencial de ser transferido entre diferentes espécies bacterianas, né? O MCR1, ele é um gene envolvido com a produção da enzima chamada fosfetanolamina transferase, que adiciona moléculas de fosfetanolamina aos grupos fosfato do lipídio A. Então, basicamente, como que acontece essa resistência? Em situações normais, né, comum, sem resistência, a polimixina, ela reconhece esse lipídio A, se liga, né, e gera todos aqueles defeitos de superfície que levam à célula à morte. Mas com a resistência, ocorre a adição da fosfetanolamina, né, que é essa bolinha vermelha aqui no lipídio A.
A fosfetilamina, ela altera a carga do lipídio A. Alterando a carga do lipídio A colistina ou as outras polimixinas não conseguem mais se associar a esse lipídio, se ligar a esse lipídio, então a bactéria se torna resistente, como mostra aqui. Desde 2016 até 2021, né, outras variantes de MCR foram descritas. Aqui é uma linha do tempo que mostra em que ano cada variante foi descrita, né? E por mais que essas descrições sejam recentes, né, nós vemos que elas já estão presentes, né, essas variantes, há bastante tempo no ambiente. Então, isso nos indica que possivelmente possam existir outras variantes de MCR ainda no ambiente que não foram descritas. Em relação à disseminação desses genes, atualmente, as variantes MCR, né, desses genes, já foram descritas em mais de 47 países, em 6 continentes: Ásia, Europa, África, América do Norte, América do Sul e Oceania. Além disso, essas variantes elas não foram isoladas somente de fontes humanas, mas também de gado, produtos alimentícios, animais de companhia, selvagens e no meio ambiente. Além disso, elas ainda foram identificadas em gaivotas e perigos migratórios. Então, isso tudo nos mostra que esses genes, né, essas variantes, eles estão amplamente, né, distribuídas no ambiente. O gado, ele é um dos principais reservatórios para bactérias carreadoras de MCR. Né? Além disso, alguns estudos ainda identificaram a presença de MCR1 em cães e gatos, indicando, né, uma alta possibilidade da mesma cepa bacteriana que carrega esse gene ser transferido entre animais e humanos. Além disso, variantes de MCR também foram detectadas em várias fontes de água, né, como água do mar, rios, poços. Então, por mais que a gente tende a correlacionar a resistência bacteriana somente a ambientes hospitalares, nós vemos que não é bem assim, né? Principalmente em relação ao gene MCR. Né? Então, a resistência bacteriana, ela é um problema ecológico caracterizado por complexas interações entre humanos, animais e o meio ambiente. Né? Então, tendo isso em vista, nós criamos a nossa hipótese de que o ambiente ele está amplamente colonizado, né? E o ser humano em constante contato com esse ambiente, ele também está colonizado e, portanto, pode estar servindo de reservatório e veículo para que esses organismos, dentre eles bacilos gram-negativos, produtores de MCR, alcancem os ambientes hospitalares. Então, tendo como base essa hipótese, nosso objetivo será determinar a prevalência da colonização comunitária do trato gastrointestinal por bacilos gram-negativos com suscetibilidade reduzida às polimixinas mediada por gene MCR. Dentre as etapas, nós teremos a primeira, que é determinar as espécies de bacilos gram-negativos produtoras desse gene, envolvidas na colonização comunitária do trato gastrointestinal, caracterizar as bactérias isoladas quanto às variantes de MCR observadas nas cepas estudadas e caracterizar as amostras MCR positivas fenotipicamente quanto ao perfil de suscetibilidade a outros antimicrobianos de importância clínica. Então, na metodologia, inicialmente serão coletadas 100 swabs retais de indivíduos sem histórico de internação. Esses swabs retais eles irão passar inicialmente por uma pressão seletiva, né, através do seu cultivo em placas de Petri contendo meio de cultura McConkey acrescidas de colistina, para tentarmos isolar, né, isolar não, selecionar as amostras que possivelmente possam ser resistentes a essa droga. Essas amostras que apresentarem crescimento, elas serão identificadas, né, por meio de Maltitov, e logo em seguida elas serão encaminhadas para reação de PCR, para tentar detectar, então, as diferentes variantes de MCR. As amostras que apresentarem resultado negativo para o PCR, elas terão esse resultado, né, reforçado através do teste PoliNP. Nele, nós vamos tentar realmente verificar se essas amostras negativas para PCR são mesmo, não possuem resistência à polimixina, né, colistina. E, por fim, as amostras positivas para PCR, elas irão passar por um teste para verificar a suscetibilidade a outras classes de antimicrobianos importantes, né, para a medicina, através do antibiograma. Bem,
Com isso, nós esperamos, né, que os resultados do nosso trabalho eles possam trazer luz, né, a importantes dados sobre a disseminação da resistência, bem como informações sobre a colonização comunitária por esses micro-organismos, produtores de MCR, e, por fim, influenciar políticas públicas voltadas ao controle da resistência na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, era isso. Muito obrigada.